Olá, casais! Eu sou Eliane do Aldo. Eu sou o Aldo da Eliane. Nós estamos aqui para dar as boas-vindas a vocês ao canal Casais à Mesa. Isso mesmo, nós estamos aqui na série falando sobre a importância dos papéis dentro do casamento e nós acreditamos, né, Eliane, que você já tem aprendido um pouco mais e o teu casamento com certeza já tem sentido essas mudanças a partir dessas verdades que nós estamos trazendo à luz da palavra. Hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos falar no nosso terceiro capítulo sobre o princípio da responsabilidade do homem. Nós vamos falar sobre o papel do homem dentro do casamento, mas entenda uma coisa, que quando nós geramos essa série, nós não queremos falar somente dos papéis, porque isso você encontra em muitos lugares, mas o que vai mesmo fazer com que o casal cumpra os papéis é a fundamentação da palavra. Por isso nós queremos primeiro fundamentar você. Essa é a função do canal, para que nós possamos fundamentar os princípios do Senhor, da Bíblia, na tua vida como homem, como esposa, para que você possa realmente cumprir eles a partir desse entendimento, e não somente por aquilo que nós falamos, ou por como se fosse um motivo de troca. E para isso, nós vamos começar esse episódio com o texto de Gênesis 2,15, que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Olha só, antes mesmo da mulher existir, Deus entrega a responsabilidade ao homem. Isso é algo muito profundo, ou seja, a liderança masculina não nasce do casamento. Como assim, Aldo, não nasce do casamento? Explique melhor sobre isso. Olha só, esse versículo ele é revelador para nós, que parece que é algo tão simples, né? E o Senhor Deus colocou o homem, Adão, no jardim para cultivar e guardar. Ele já estava dando uma responsabilidade para Adão. Então, a responsabilidade do homem, ela não vem depois do casamento, não, ela vem antes. Então, o homem, muito antes dele ser um líder na casa dele, no casamento dele, sobre os filhos dele, ele precisa exercer a liderança dele antes disso. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade que nasce diante de Deus. Isso é algo que Deus deseja que todo homem ele possa realmente se tornar um líder segundo a sua vontade, não somente na família, no casamento, com seus filhos, mas onde ele estiver, inclusive sobre a própria vida dele. Então o homem, entenda, ele lidera porque é o seu dever, é um dever do homem liderar, tá? Isso é algo maravilhoso que Deus nos coloca, e isso nós podemos entender que após a queda de Adão e Eva, há uma pergunta de Deus que diz assim: Adão, onde estás? Olha só, Eva pecou, mas a pergunta sempre foi para quem? Para Adão. Por quê? Porque Deus entendia, enxergava e tinha colocado sobre a vida de Adão o poder de liderança sobre Eva. E entenda que quando mesmo ela, como uma só carne, errou, que ela falhou, ele teve que responder. Por quê? Porque o homem deve liderar a sua casa. Isso tem sido um dos maiores desafios entre os casais. Por quê? Porque o homem muitas vezes ele não quer tomar o seu papel de homem, de líder dentro da casa, ele não quer aceitar, ele aceita muitas vezes a passividade, ou muitos acabam confundindo a liderança com autoritarismo ou machismo, é como tivesse que mandar sobre a esposa. E muitas vezes as mulheres machucadas, vendo muitas notícias sobre isso, muitas histórias sobre isso, e não compreenderem principalmente esse fundamento, esse princípio bíblico, ela se recusa a viver debaixo dessa liderança. E isso é uma deformidade que nós trazemos para o ambiente do casamento. Lembra que nós falamos sobre uma liderança espiritual? Isso é muito sério. Por quê? Porque muitas mulheres, Eliane, elas não deixam o homem exercer a função na liderança do quê? Do seu lar. Sempre que o homem tenta alguma coisa, ela vem com uma frase. Sempre que o homem tenta começar a ler a palavra, ou de repente ele começa a ir para a academia, ou de repente ele está tentando uma faculdade nova, uma transição de carreira, muitas vezes a mulher, ela em vez de ser apoiadora, assim como um dos papéis da mulher, ela entra com uma frase, sabe, que acaba matando todo o sonho do marido, toda a iniciativa dele de realmente ele se tornar. Lembre-se que um líder, ele gera sua liderança não por imposição ou força, mas pelo seu exemplo. E o que acontece então? Quando um casal aceita viver assim, fora
não tendo o homem como o líder da tua casa, o que acontece, Eliane? O que acontece nesse ambiente do casamento e da família? Isso mesmo, o casal ele vive em constante discordância, falta o propósito, eles vivem na individualidade, não cooperam com o casamento, não fazem com que o casamento dê certo, vivendo debaixo do propósito do Senhor. Eles gastam energia tentando gerar resultados. E aqui eu tenho um recado final para as mulheres, né? Nós vamos falar no próximo episódio sobre as funções dela, mas eu queria que você já entendesse algo. O seu marido, ele precisa da sua palavra de apoio. O suporte que você dá para ele como auxiliadora, como intercessora é muito importante, mas não somente nas orações, mas naquilo que você olha, como você olha para ele, como você fala com ele todos os dias. Muitos homens, eles não têm um apoio dentro de casa e muitas vezes eles acabam buscando esse apoio fora de casa, em algum vício, em alguma prática ilícita, justamente por quê? Porque dentro da casa ele não tem isso. Eu não estou obviamente culpando, né, Eliane, nem as mulheres, não colocando, mas você tem muitas vezes, e nós falamos muito isso naquilo que nós trabalhamos com os casais, que a mulher ela foi dotada de algo que Deus deu, que é a sabedoria, para levar muitas vezes o homem para aquele lugar que ele nasceu para estar. Muitas vezes ele não teve um apoio da casa dele, talvez ele não teve um apoio sobre os pais dele, né, Eliane? E ele é muito machucado, talvez ele não se vê capaz. E você, mulher, tem essa capacidade de colocar o seu homem naquele lugar. Então entenda, homem, entenda, mulher, que toda essa liderança, ela é necessária, é um cumprimento de um princípio para que a tua casa, o teu casamento, o teu legado, ele possa realmente viver aquilo que Deus tenha. Então isso é fundamento, que você possa colocar em prática isso. E para terminar, nós temos uma pergunta, não é, Eliane? Isso mesmo, como que está o papel de liderança no corpo, alma e espírito em seu casamento? Quem tem tomado esse papel? Olha só, para você refletir, não é? E nós estamos aqui gratos a Deus pela sua presença, por você estar conosco nesse vídeo, que nós possamos estar juntos no próximo episódio, você siga conosco, e para isso nós pedimos que você possa se inscrever no canal, né, Eliane? Isso mesmo, se inscreva, curta, compartilhe, comente, enviem perguntas para nós, será um prazer responder vocês. Isso aí, nós esperamos você no próximo episódio, um grande abraço. Um abraço.